A gente sabe que com a pandemia tudo ficou muito confuso, né? Inclusive também essa área de lei trabalhista. A gente fica tentando entender se tem suspensão de contratos e redução de jornada de trabalho, se prorrogou ou não o governo também por mais 2 meses. Como é que tá? Como é que fica o seu caso? Pois é, ele está aqui nos orientando, o juiz federal do trabalho, o doutor Marcelo Garcia. Pode enviar sua perguntinha, pode ligar para a gente também. O telefone está aqui, ó, 3922-1387. Chegou uma pergunta bem interessante pelo nosso Facebook ao vivo, né, Luquinha? Sim, a Suelen Fortunato Sol está perguntando o seguinte, em relação à suspensão do contrato de trabalho. Durante a estabilidade, poderá ter redução das gratificações, doutor, que o trabalhador recebe, ou também percentual da comissão que ele recebe? Essa é uma situação extremamente complexa, porque normalmente o trabalhador, quando recebe uma gratificação ou algo que é uma remuneração variável, ela tem a ver com produtividade, né? Ela tem a ver com produtividade. Se ele trabalha mais tempo, a chance de ter uma gratificação maior por uma produção maior existe, e é normal, é usual acontecer, né? Então, eu quero acreditar que o que ela está falando não é dessa situação de uma pessoa que recebe única e exclusivamente a remuneração variável, porque alguns trabalhadores não têm um salário fixo, tem apenas uma gratificação. Aquele que trabalha, que tem uma remuneração fixa mais variável, né? Quero crer apesar da legislação não ser clara em relação a isso, que a redução de jornada ela tem a ver com a parte fixa da remuneração e não a variável, não é? Porque se ela, num curto espaço de tempo, consegue realizar muitas vendas e ter uma gratificação, uma premiação maior, ou seja, não vejo por que se reduzir, né, também essa parcela. Então, me parece que a redução é da parte fixa da remuneração e não da parte variável. Perfeito. Tem uma perguntinha que a gente vai ver agora de vídeo que chegou pra gente. Vamos lá. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinhas. Gostaria de saber com o doutor se a pessoa é aposentada e trabalha, se tiver redução de salário, ele tem direito nesse auxílio que o governo paga? Beijo para vocês todos, viu? Obrigada, minha linda. Doutor Marcelo. Essa situação do aposentado que trabalha, que tem um contrato de trabalho vigente, apesar de estar aposentado, recebendo benefício, é uma situação que, a meu ver, deveria ter uma atenção diferenciada do legislador, né? A lei deveria ter tido mais cautela para com ele, porque ele não tem o direito ao benefício emergencial. Todo aquele trabalhador que recebe um benefício previdenciário continuado, ele não tem direito de acumular os 2 benefícios, não é? Então, esse trabalhador, ele trabalha, vamos dizer que ele teve a redução de 50% da jornada de trabalho dele, não é? Ele vai passar a receber metade do salário, lógico, trabalhando 50%, mas sem direito ao benefício emergencial. Certamente a perda desse poder aquisitivo, né, desse trabalhador durante esse período de afastamento ou de redução de jornada é muito grande, né? Isso faz com que esse trabalhador, muitas das vezes, tenha que se expor ao vírus, né, para buscar que não haja redução da jornada de trabalho dele, para que ele não tenha essa perda toda. E, normalmente, são pessoas do grupo de risco, né, que já são aposentados, mais de 60 anos. Então, tinha, a meu ver, que ter uma atenção diferenciada, né, uma previsão específica para ele, mas não. O que está acontecendo é que esses trabalhadores ou estão sendo demitidos, né, ou então estão se colocando em risco para poder manter a subsistência deles. Perfeito, doutor. Estou recebendo mais perguntinhas. A gente vai segurar só um pouco agora para ver esse toque da Sol. Pois é, que tem a ver com saúde. A gente sempre fala aqui das doenças inflamatórias crônicas, psoríase, doença de Crohn, artrite, tem tantas, né? Só que para tratar qualquer uma delas, você tem quem? A Vale Infusões. É uma equipe formada por 11 médicos especialistas no diagnóstico, de doenças autoimunes. Tem dermatologistas, gastroenterologistas, reumatologistas e, além do atendimento clínico, tem aquele projeto que eu sempre comento aqui, o projeto Cuide-se. O paciente recebe o auxílio de psicólogos e nutricionistas, também fisioterapeutas, não pagam um centavo a mais por isso não. E hoje a gente vai conhecer mais um pouquinho da clínica, desta vez com a Letícia Lima.
Olá, meu nome é Letícia, eu trabalho aqui na Vale Infusões como recepcionista. Eu trabalho aqui há 1 ano. A Vale adotou o plano de contingência antes da pandemia começar, porque a gente vê que se preocupa muito com os funcionários e com os pacientes, aferindo a temperatura, jogando álcool na mão de todos os pacientes, colocando home office os funcionários que poderiam ficar em casa. E assim, é uma coisa que dá pra ver que a empresa se preocupa muito com a gente, né? Tentando melhorar sempre a nossa saúde. Pra mim, trabalhar na Vale é muito importante, porque além deles se preocuparem com os pacientes, eles se preocupam muito com os funcionários e a humanização é 100% aqui dentro. E olha que interessante, uma pesquisa realizada em parceria com a FGV verificou que 54% dos varejistas notaram aí um aumento na compra de materiais de construção. Então a gente vai fazer algo diferente agora. A gente vai longe agora, né, Vai para onde? Vai para Vitória. No Espírito Santo, gente. Conversar com o Vilmar Abreu, que é gestor de excelência ao cliente da EDP. Boa tarde, Vilmar. Olá, boa tarde, Lucas. Obrigada. Ô, Gil, tá calorzinho? Como é que tá o tempo aí em Vitória? Vitória é sempre calorzinho, gostoso, né? Isso. Tá um sol bem agradável. Vamos lá. E, Luquinha, a gente recebeu uma pergunta, né? De quem que é? Da Viviane, vamos assistir. Boa tarde, pessoal. Tô falando nisso. Eu tô com uma obra aqui na minha casa, do lado externo. Quais cuidados que eu tenho que ter com a energia na hora da reforma? Tá bom? Um abraço, um beijo a todos. É uma pergunta bem importante, porque às vezes não só a reforma, como na própria construção, né, Vilmar? A pessoa tem que prestar atenção não só na forma como instala, mas na qualidade do produto que está instalando, né? Isso mesmo, Solange. Assim, acho que a gente tem que destacar, né, que uma ocorrência muito comum e perigosa quando a pessoa vai fazer uma reforma na parte externa é realmente a proximidade com a rede de distribuição que está na rua. Então, qual que é a dica aqui? Tem que se tomar muito cuidado, planejar muito bem o serviço, porque o simples fato de aproximar um vergalhão, uma ferragem, uma ferramenta na rede que está na rua pode causar um choque elétrico de grandes proporções, causar queimaduras, deixar sequelas, em alguns casos causar até a morte. Principalmente quando se monta andaime, quando a reforma é nos pavimentos superiores, e aí o cuidado se tiver proximidade com a rede, não faça o serviço, entre em contato com a EDP. Tá, e qual é o profissional? Porque a gente sabe que existem vários profissionais que se dizem especializados em instalação elétrica, mas qual a EDP recomenda? Então, a EDP recomenda que se procure profissional habilitado, capacitado, de acordo com o serviço que vai ser realizado. Então, por exemplo, se você vai trabalhar na parte interna, dependendo da situação, você contrata um engenheiro, um técnico ou até um eletricista, mas que tenha habilidade, que seja capacitado para a realização desse serviço. Porque também na parte interna das residências, a grande preocupação é a própria instalação elétrica, que dependendo da situação pode causar incêndio. Então, a contratação de um profissional habilitado, de acordo com o serviço que vai ser realizado, é muito importante para que esse serviço seja executado sem nenhum acidente. Agora a gente sabe do trifásico, né? Vamos entender como ele é bacana nessa situação? É legal a pessoa pôr... O trifásico? Sim. A pessoa escolher na hora de fazer toda a instalação, fazer o trifásico. Eu quero pôr dentro... Então, na realidade, sim. Nós temos para as residências, nós temos monofásico, bifásico e trifásico. Essa decisão vai de acordo com a carga que vai ser ligada. Por isso que é importante contratar um profissional, aí para esse caso, um engenheiro ou um técnico eletricista, né? Que tem que entender qual equipamento que vai ser ligado e aí, dependendo da carga desse equipamento, já arrumar uma solução de energia trifásica. Ok, então, bom, qualquer dúvida é só entrar no site que a gente está colocando aqui da EDP, tirar dúvidas também com a EDP, acionar esse pessoal que entende tudo de energia. Um bom final de semana, boa semana aí para você, um bom final de semana também. Cheiro para Vitória, Valmir, muito obrigada, viu? Obrigado, Solange, obrigado, Lucas. Um abraço. Abração, meu querido. Bom, um homem foi flagrado chutando a cabeça de uma mulher durante uma briga de trânsito em Registro, no estado de São Paulo. A gente fica muito triste de ver essas imagens. As duas mulheres estavam discutindo e um valentão entrou no meio da briga, deu um murro na cara da mulher e depois chutou a cabeça dela. O motorista ainda não foi identificado, o que é um absurdo.
um covarde, É machão só com mulher, né? uma vergonha. É, Não sei nem o que desejar para um homem desse. Eu sei que um homem desse não presta para o mundo, né? valentão. Valentão péssimo, ridículo. Ridículo. Um ridículo mesmo, né? Bom, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, mas agora aquele momento de carinho. Chovendo aí, tá? Aqui tá chovendo. Olha o relâmpago. I'll have to fly